Gumball retornou e com uma nova temporada que agora se chama O Maravilhosamente Estranho Mundo de Gumball. Enfim, eu acho que isso se deve bastante ao fato da Cartoon Network estar não querer investir em ideias novas e ao invés disso trazer coisas antigas. Enfim, eu acho que é uma boa analisar toda essa temporada, episódio por episódio, e eu já vou adiantando que eu tenho coisas muito mais positivas a dizer do que, por exemplo, sei lá, as novas temporadas de Futurama. Por mais que eu tenha algumas, como que eu posso dizer, algumas reclamações a respeito. Primeiro episódio, o hambúrguer. Basicamente, esse episódio se trata sobre o Gumball e o Darwin querendo comer mais saudável, e eles descobrem que todas as instituições que vendem comida na cidade de Elmore, elas são comandadas por uma mesma pessoa. Então não tem como eles comerem mais saudável, porque independente do que eles comprarem, vai ser o mesmo dono e não vai ser saudável. E se eles comprarem produtos orgânicos, aquilo vai expirar muito rápido. Então, eles começam a fazer uma plantação, mas mesmo assim, esse mesmo CEO, ele tem o copyright das sementes. Eles conseguem plantar, a plantação acaba crescendo, eles demoram muito tempo, mas infelizmente esse dono de todo o estoque alimentar da cidade, ele também é dono do copyright das sementes, o que é uma coisa que realmente acontece nos Estados Unidos. Ter o copyright de sementes, de você, por exemplo, não poder plantar a mesma semente 2 vezes, ou no caso, você ter uma propriedade intelectual de sementes, que se você plantar uma semente que você não tem o copyright daquela, você pode acabar levando processos. Eventualmente, eles têm essa piada no final do episódio, que eu achei ela muito foda. Sinceramente incrível. O episódio em si, eu diria que é ok, eu diria que é um 6 de 10, mas sei lá. Ele é mais um 6 de 10 por causa dessa piada aí do final. Eu achei que esse episódio ele tem a mensagem muito jogada na cara, tipo, é muito óbvia a mensagem. Eu acabei achando que é um episódio que não tem muitas piadas engraçadas, um episódio que não é tão engraçado, exceto por essa piada aí no final. O assistente. Enfim, é um episódio sobre eu só vou dizer isso. É aquele clássico clichê de desenhos animados que eles fazem do seu assistente acabar controlando a casa ou controlando a vida da pessoa, e é um 5 de 10. Não é tão ruim, mas é muito medíocre, é muito mediano esse episódio, eu não gosto muito dele. A distância. Nesse episódio, basicamente, o Gumball e o Darwin eles são separados dos quartos. Um quarto pro Gumball e um quarto pro Darwin. E, sinceramente, eu acho que esse episódio é muito estranho, por mais que ele tenha algumas piadinhas engraçadinhas. Eu acho que esse episódio é muito estranho pelo fato do Gumball ficar muito obcecado em tentar dividir um quarto com o Darwin. E, sério, me parece muito bagulho de incesto. O fato de ter coisas de incesto no episódio de Gumball. E, sinceramente, eu acho que só por causa disso, acho que um 3 de 10. Papo reto. Enfim, depois desses 3 episódios que são que vão de mediano pra ruins, a gente finalmente vem pro que eu acho que é o melhor episódio da temporada, que é A Coisa. Basicamente, esse episódio é a Nicole quer que o Ricardo lembre de a coisa que ele prometeu. A questão é que o Ricardo não lembra. Porém, toda vez que ele come alguma coisa que ele já tinha comido antes, ele acaba tendo flashes da memória. E, sério, o plot twist no final é muito foda, não é muito esperado e, tipo, é executado perfeitamente. É meio que um episódio de viagem no tempo, entre aspas, onde você vai descobrindo a história aos poucos. E, cara, muito bem feito. Sei lá, os personagens foi tipo, eu acho que esse é o episódio essencial de Gumball. Pra mim é o melhor episódio dessa temporada inteira. Pra mim é um 9 de 10, sem sombra de dúvidas. E a gente segue pro pior episódio dessa temporada. Eu nem quero falar muito sobre ele.
ele é basicamente sobre imagem do seu corpo, sobre como você tem que ter imagem positiva do seu corpo, mas ele fala sobre bundas. E o título do episódio é Os Bundas. É sinceramente 10 minutos de piada de bunda que é tipo uma merda. Enfim, a questão é que os episódios ruins parece que estão tipo quase todos seguidos um do outro. No caso, os episódios mais fracos, que no caso, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles não são ruins, mas eles são, como é que eu posso dizer, eles são fraquinhos. Daí a gente tem o quinto, que é uma merda, e eles são tipo meio que tudo seguidos, eles são muito próximos um do outro. Eu acabei que tava com expectativa bem baixa, mas porém, literalmente, eu vou fazer a boa e vou falar aqui que todos os episódios depois desses são muito bons, ou então eles são bons. Eles não têm uma baixa qualidade, eles continuam muito consistentes. O tráfico. Os Wattersons, eles têm que levar a Anaís pra Daisyland, porque esse parque vai fechar devido a, sei lá, má gestão dos executivos ou algo assim. Eles acabam tendo... A ideia inteira do episódio é que eles acabam tendo uma jornada para um parque de diversões no caminho até o parque de diversões. E, sinceramente, eu achei muito daorinha esse episódio. Achei... tipo, é um episódio muito mais sobre animação, é muito mais uma comédia, eu diria, slapstick, e que é bem daorinha. E eu diria, sei lá, um 7,5 de 10. É um episódio bastante bom. Ele pega muito essa questão de... sei lá, ele é muito mais focado na animação do que realmente no roteiro, mas é engraçadinho, é legal. O astrológico. O Senhor Pequeno, ele acaba colocando um cristal no meio da sala e esse cristal diz sobre o que as pessoas vão quais relacionamentos vão dar certo e quais casais são destinados a ficar juntos. E mostra que a Penny e o Gumball não são destinados para ficar juntos. E esse episódio, cara, pra mim, muito foda. Pra mim, o segundo melhor episódio dessa temporada, rapidão. Só eu dizendo, né, que esse é o segundo melhor episódio da temporada, fora aquele que eu tinha falado antes. E, cara, sinceramente, esse episódio é muito da hora. Como que eu posso dizer? O Gumball é muito fofo nesse episódio, o que é muito difícil de falar, porque o Gumball na maioria dos episódios é um arrombado, mas nesse episódio ele é simplesmente eu não sei como te explicar, cara. É um episódio onde o Gumball e a Penny têm uma relação muito fofa e que no final de tudo revelam que, sei lá, esse cristal era tipo metanfetamina que eles estavam usando. Não era metanfetamina, eles falam que era radiação. Mas é basicamente metanfetamina que tava todo mundo e, na verdade, o Senhor Pequeno tava chapando das ideias. E esse episódio também tem uma animação muito boa, mas pro final, e tipo, cara, muito foda. Sei lá, 9 de 10 esse episódio também. O líder de torcida. Esse episódio é basicamente sobre como o Ricardo tem um trauma de que ele não quer ser um líder de torcida, porque quando ele era criança ele queria ser muito um líder de torcida, mas ele era julgado ou sei lá. Sinceramente é um episódio bem esquecível, mas não é necessariamente um episódio ruim, é um episódio, sei lá, daorinha. Ele tem alguns momentos que eu achei engraçadinhos, mas sei lá, um 6 de 10. Meio esquecível. Chata. Cara, esse episódio, sinceramente, eu não sei como explicar, mas ele é muito criativo. Esse episódio, eu acho que é por isso que eu gosto de Gumball exemplificado em um episódio. Esse episódio é extremamente criativo no sentido em que é uma expressão que eles usam, eles falam que quando você conversa com a Molly, parece que o tempo para. Só que aqui realmente o tempo para. Então, o que acontece é que eles começam a usar essa... Então, o que acontece é que eles basicamente começam a usar o tempo parar pra simplesmente, sei lá, usar os poderes de parar o tempo. E eu achei isso muito criativo e, eventualmente, acontece e vira um caos absurdo. E, sinceramente, ficou muito bem feito esse episódio. Eu acho que é um episódio bastante criativo. Ele pegou uma ideia simples e extravasou ela pro
maior limite possível, eu diria que um 8,5 de 10. De novo, mais uma pedrada de um episódio, a professora, basicamente mais um episódio muito foda, que é um episódio sobre a relação do Gumball com a senhorita Simil. E no final a gente tem uma lição, umas lições muito boas, e é tipo piada de professora. É basicamente falando como que os professores eles são mal valorizados. E também fala sobre como o orçamento americano ele tá indo cada vez mais para as forças armadas e muito menos para educação. E por isso a polícia aparece como... Enfim, de novo, Gumball com suas críticas sociais. E, sinceramente, é um episódio muito foda. Pra mim, terceiro ou segundo melhor dessa temporada inteira. Essa temporada começa realmente a ficar, muito consistente em questão de episódios. E aqui, eu diria que um 9 de 10. De um episódio muito foda pra um episódio legalzinho. Esse aqui é um 6 de 10. É o aplicativo, é basicamente um episódio sobre todas as redes sociais no geral. Eu não diria que ele tá falando especificamente do TikTok, mas é um pouco também sobre. Mas ele tá falando sobre redes sociais no geral, sobre como que essa rede social meio que hipnotiza as pessoas. E esse também é o final de um episódio de South Park. É o mesmo desse, que é basicamente no final desse episódio de South Park, que é da terceira temporada, que se chama Team Pokémon. As crianças, elas simplesmente elas só param de ter essa obsessão a partir do momento que os pais entram também nessa trend. E foi basicamente isso que aconteceu dentro desse episódio. Final bem previsível, pra ser sincero. A entrada. Basicamente, esse episódio... ele é basicamente um surto de drogas e é um 8 de 10, na minha opinião. Eu não tenho muito o que falar. É um dos melhores episódios dessa temporada, mas o jeito de explicar é que o Gumball e o Darwin, eles querem causar uma impressão, uma festa, e eles acabam sem querer usando um perfume que deixa você lombrado das ideias, e eles distribuem pra cidade inteira e fica todo mundo lombrado. É basicamente isso. A carta. O Darwin, ele escreveu uma carta de amor pra Carrie, mas ele acaba descobrindo que a Carrie não gosta muito de cartas de amor, então a Carrie eventualmente fica muito puta com ele, começa a meio que destruir tudo ao redor, e eventualmente eles acabam fazendo as pazes com o Darwin, falando, expressando amor com, um jeito menos óbvio, um jeito menos, humano de se expressar. Eu acho que esse episódio, ele tem literalmente um defeito, mas é um defeito que... ele iria de um 8 de 10, que eu vou ter que abaixar ele pra, um 6,5 de 10. Que é defeito desse final aí. Se não fosse ele, eu acho que ele seria um 8 ou até um 7,5. A barriga. Sinceramente, esse é um episódio bem esquecível. Eu não sei por que eles fizeram um episódio esquecível desse jeito, mas é basicamente o Ricardo mudando de personalidade e eventualmente todo mundo ficando puto com a personalidade do Ricardo, porque ela começa a tomar mais e mais conta do corpo dele. 5,5 de 10. Daorinha. A gente tá no episódio 15 e ele é sobre a Anaís, que ela... Esse episódio é muito parecido com outro episódio, que é onde a Anaís acaba ficando com, acho que, algum problema cerebral de tanto ela bater a mão na cara por causa da loucura da família dela. E esse episódio é basicamente sobre o mesmo tema, de que você não pode ficar se preocupando pelas decisões dos outros. E, sinceramente, eu achei um episódio muito fofo, é um episódio muito bonitinho, que... ele tá como um dos mais altos, se eu não me engano, o mais alto no MDB. Mas eu acho que ele é um 8,5 de 10. Sinceramente, é um episódio muito bonitinho, é um episódio muito fofo. Que é uma relação sobre a família, sobre como você não pode necessariamente ficar o tempo todo tomando as dores do outro e esperar que os outros não aprendam com seus próprios erros. Você tem que meio que ser o herói de tudo. E como isso traz uma pressão absurda sobre você. O Gourmet. Esse episódio, de novo, mais um episódio extremamente criativo, que é basicamente o Gumball querendo experimentar aquele mac and cheese da maçã, porque o lanche dele da escola é tipo uma bosta
e o da Masami porque ela é rica, ela tem, tipo, o mac and cheese mais da hora, mais foda, o macarrão mais pica que alguém pode imaginar. E ele quer provar isso. Então ele eventualmente acaba indo pra casa da Masami e a mãe dele, e a mãe da Masami acaba treinando o Gumball pra ser um rico filho de uma puta, basicamente. E a Nicole acaba chegando pra resgatar o Gumball. E eu achei o episódio muito da hora. É meio que isso. Ele, pra mim, é um 8 de 10. Muito consistente. O episódio engraçadinho, ele tem umas piadas muito da horas. E tem também aquela animação dos episódios da mãe da Masami contra a Nicole. Muito foda. 8 de 10. A piscina. Pra mim, esse episódio é um episódio muito relatable, se você sendo brasileiro com esse calor da porra. E basicamente o Ricardo, ele quer muito nadar na piscina do Mr. Garrison. Mr. Robinson, caralho. Tô confundindo aqui. Ele quer muito usar a piscina do Mr. Robinson. Eventualmente, o Ricardo acaba fazendo merda e ele drena toda a água da piscina. E mesmo assim, eles ainda querem consertar a merda que eles fizeram. E nessa hora, o Robinson deixa eles entrarem e eles acabam tendo que pular nessa piscina toda fodida que eles fuderam. Episódio da horinha, 7 de 10. Vai. O retrato. Este episódio, onde a Nicole quer muito tirar uma foto com a família inteira sorrindo. Só que eles acabam sendo interrompidos todas as vezes. A gente tem a volta do pai do Ricardo e dos pais da Nicole, não sei o que. E eu achei esse episódio bem clichê, por mais que ele tenha um final fofo. Eu acho que um 7 de 10, 7,5 de 10. Acho que melhor que o passado. É um episódio bom, eu não vou ter muito o que reclamar aqui, mas que eu diria que o final foi meio previsível. O final foi bem previsível, na real. A escalada. Basicamente, o Gumball, ele tem que tentar encarar o fato dele tentar escalar. E ele lembra da última vez em que ele tentou escalar e ele ficou com a bunda de fora e foi humilhado na frente de todo mundo. É um episódio que, sinceramente, a ideia dele não é muito boa, mas ele tem piadinhas bem decentes que fazem com que ele seja memorável. Ele tem muitas piadinhas que são, tipo, engraçadas. É um episódio da horinha, muito mais pelas piadas do que pelo conceito dele. Então eu acho que um 7,5 de 10. Por último, o Amadeus. Esse episódio, que é o Amadeus, é basicamente um episódio do Gumball visitando a família da Penny para um festival específico. E, cara, eu acho que esse episódio é, tipo, muito bom. Pra mim, ele é um 9... Um 9 não. Um 8,8. Ok, um 8,8 de 10. Sinceramente, cara, é um episódio muito da hora. Ele é, como que eu posso dizer, um episódio que ele toca muito na questão emocional. Ele não é o episódio mais engraçado dessa temporada, tipo, nem de longe ele é o mais engraçado ou que tem o conceito mais foda, mas ele toca muito do lado emocional. Eu achei ele um episódio muito bem feito, principalmente o final. Cara, o final desse episódio, ele é um plot twist muito da hora, que, sinceramente, é muito mais questão de animação, mas, mesmo assim, é um episódio muito bom, e eu diria que tem sentimentos muito positivos sobre esse episódio. Esse é o ranking final dos episódios, na minha opinião. E, cara, sinceramente, eu acho que essa nova temporada de O Incrível Mundo de Gumball conseguiu capturar bastante do que realmente é o Incrível Mundo de Gumball. Muito mais do que as 2 novas temporadas de Futurama. Inclusive, lançou mais uma nova temporada de Futurama, que eu não sei se eu vou fazer review. E eu não sei se eu tô com paciência pra isso. Mas eu não sei se parece tão bom quanto as outras, ou talvez seja melhor. Eu não sei. Eu não sei se eu faço mais uma review sobre a nova temporada de Futurama, porque é basicamente o segundo vídeo mais visto daqui, então talvez seja bom fazer. Mas se eu for fazer pela Futurama, eu vou fazer mais pela... Como é que eu posso dizer? Mais pela promessa de ter feito do que realmente porque eu quero muito ver essa nova temporada de Futurama. Enfim, é isso. Adeus.
かれてあなただけについてゆく。今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられる。